Eu gosto muito de conversar com o Renato, não só pela história de ter sido nosso aluno, é uma pessoa que surgiu na política como um meteoro, depois teve os altos e baixos, mas um menino que está aí, a hora que chama ele vem, se está em momento bom ele vem, se está em momento ruim ele vem, então eu gosto de quem não se esconde. E o Renato, eu fiquei muito feliz aí de ver o Renato assumindo a presidência da Executiva, onde vai montar um novo diretório em Bauru, e eu gostaria que ele mesmo contasse para o nosso telespectador o que aconteceu no PMDB, o que o PMDB está querendo, quem é essa executiva de 5 membros e qual a finalidade. Boa tarde, Duda, boa tarde aos amigos, eu agradecer o convite mais uma vez, sempre um prazer estar aqui. Bem, com a morte do governador, do ex-governador Quércia, houve então a necessidade da intervenção em alguns diretórios do Estado para que o PMDB pudesse ser novamente formado e pudesse ser fortalecido. Esse processo começou, né, isso comandado pelo Diretório Nacional, que temos como presidente o Michel Temer, que é o nosso vice-presidente nacional, e a executiva estadual do PMDB, que é composta pelo deputado Baleia Rossi, pelo deputado Caruso, por representantes também do Diretório Nacional, interviram em diversas cidades. Uma das cidades que o PMDB estadual interviu foi a cidade de Bauru. Isso já faz alguns tempos, inclusive já faz aí umas 4 ou 5 semanas que houve essa intervenção. E desde lá então há conversas para a formação de uma nova executiva. Ontem nós estivemos em São Paulo, tanto eu quanto o Rodrigo, prefeito, e também o Alex, que é o ex-presidente do Diretório Municipal, e conseguimos, dentro de um acordo, Duda, formar uma nova executiva. Obviamente que houve uma série de tratativas, uma série de discussões da formação dessa executiva, quem seriam os nomes e quem não seriam. E é engraçado que ontem, Duda, nós estivemos presentes nessa reunião da executiva do Estado e havia lá mais de 40 cidades que tiveram o mesmo caso de Bauru, que tiveram seus diretórios intervidos. Então estavam sendo formados outros diretórios também. E uma das poucas cidades que nós vimos até aquele momento que conseguiu um acordo, quer dizer, conseguiu entrar num consenso e formar um novo diretório foi o de Bauru. Nós tivemos a presença do Alex como membro, e aí então, de forma muito incisiva, o partido deixou muito claro que o Rodrigo, o prefeito Rodrigo hoje, ele vai ter uma figura regional, é uma grande liderança regional, uma liderança estadual, né, prefeito de uma cidade como Bauru, é importante para um partido. Então o prefeito hoje foi colocado como coordenador regional do partido, indicou o meu nome a presidente do partido na cidade, nós assumimos então a presidência da executiva municipal aqui em Bauru. Os membros, além de mim, é o próprio prefeito, Roberto Purini, meu pai, faz parte também, que é um militante histórico, né? Vera Casério, que é secretária de educação, também histórica no partido, poucas pessoas sabem, mas ela tem história no partido, no PMDB, de muitos anos, de décadas já, e o Alex também faz parte dentro desse acordo que nós fizemos para que não houvesse nenhum tipo de mácula dentro da formação dessa executiva. Então, o que ocorreu em Bauru, ocorreu em outras cidades também. A nova formação do PMDB a nível estadual, infelizmente o partido no estado, do dia a gente conversava antes, ele diminuiu muito. Com o passar desses anos, infelizmente o partido estava blindado, né, pelo comando do ex-governador Quércia, a quem nós devemos deferência, inclusive ajudou muito a cidade quando governador, mas acabou por blindar o partido, e o PMDB em São Paulo não reflete, ou não refletia, o que é o PMDB no país. É um dos maiores partidos do país, e em São Paulo era um partido muito pequeno. Essa é a colocação que eu ia fazer, você acabou falando. O PMDB em nível nacional, o paulista acho que até acostumou a ver o PMDB como um partido, não nanico, mas pequeno aqui no estado de São Paulo, que ele foi servindo sempre aos interesses de quem foi histórico no PMDB, foi importante, que é o Quércia, mas completamente divorciado da política nacional. A política é feita de momentos, claro, não é, Duda? Nós tivemos, num determinado momento, nós tínhamos 2 deputados, um deputado estadual e um federal do PMDB. Eu te dei a época federal, meu pai estadual, e o PMDB realmente era muito presente, foi governo do estado, fez muitas benfeitorias, mas a política são momentos. E deveria ter havido o entendimento de que o momento do PMDB, já anos atrás, era de renovação. Mas esse momento chegou. A grande orientação que nós temos do Diretório Nacional, Diretório Estadual,
estadual e o nosso grande líder hoje nacional, vice-presidente Michel Temer, é realmente de renovação dos quadros do partido. Haja vista, por exemplo, a filiação do Chalita em São Paulo, um dos deputados federais mais votados do país. Hoje ele é o presidente do diretório em São Paulo. Muito filiou-se, deve ser inclusive o candidato a prefeito em São Paulo, quer dizer, um novo quadro, um excelente quadro. Paulo Scaff também veio para o partido, ou seja, o PMDB em São Paulo ressurge com a força que ele sempre deveria ter tido e que em algum momento deixou de ter. E em Bauru não é diferente, Duda. Quer ver um exemplo para você, telespectador? O Tidei de Lima e o Purini são os históricos no PMDB. O Tidei de Lima foi secretário estadual de 2 secretarias, saiu do PMDB. Quer dizer, a hora que percebeu, não sei se o Tidei está assistindo, mas todo aquele personalismo do Quércia, onde o Quércia virou dono do PMDB no estado de São Paulo, e o PMDB no estado de São Paulo fez assim, ó, em nível nacional se manteve o tempo inteiro. Não há dúvida. Não há dúvida. Né? E que são os momentos, né, Duda? Em determinado momento, inclusive eu e meu pai estivemos por um período muito breve fora do partido justamente por isso. Porque havia uma blindagem dentro do partido e agora nós queremos mudar isso. Quer dizer, e conseguimos, dentro de toda uma discussão que ocorreu nessas últimas semanas, Duda, chegar num consenso. Hoje o prefeito é uma grande liderança regional. Ontem ficou muito claro isso, né? O prefeito Rodrigo hoje tem esse papel de articulador para fortalecer o partido na região, porque também o partido não se faz de uma cidade, e o partido ele se fortalece das suas bases. Né? Ontem eu dizia também, ontem nós estávamos em São Paulo e a gente via aqueles diretórios do interior, aqueles senhores bem velhinhos, né? Que são pessoas históricas no partido que têm que ser respeitadas. Por exemplo, o Alex continua, a dona Darcy continua, vai continuar sendo ouvida, a dona Darcy Gasparini, que é histórica no partido também. Essas pessoas têm que ser respeitadas. Mas hoje o momento é outro. O momento é um momento de renovação, de fortalecimento, e essa executiva, através de mim e do prefeito Rodrigo, vem justamente para isso, Duda. Para fazer com que o PMDB seja o que ele é a nível nacional e ele ocupe o lugar que ele merece. E principalmente o Bauru, que tem o prefeito. Nós temos o prefeito, um vereador que sou eu, e o partido hoje não existe de forma orgânica em Bauru, Duda. Se nós não tivéssemos feito uma coligação na eleição passada, nós não tínhamos eleito nenhum vereador, porque nós não faríamos o número necessário para a eleição de um vereador, ou seja, enfraquecido, refletia o que era o partido no Estado. É uma nova fase, eu tenho certeza que nos próximos meses, e para a próxima eleição vai ser uma situação bem diferente, Duda. E vou até mais longe, sem querer desmerecer. O papel do PMDB na eleição do Rodrigo não foi preponderante. Não. Tem que reconhecer isso. Não há dúvida. O PMDB até uma certa altura atrapalhou a trajetória do Rodrigo. Aí, na hora que viu que o Rodrigo crescia de uma maneira espetacular em termos de candidato, não estou dizendo como prefeito, em termos de candidato, aí houve aderência, mas de início, ou fosse PMDB ou fosse PV, o Rodrigo ia ser o prefeito de Bauru. Já chegou gente aqui, olha lá, o Vanderlei Tomiata é lá da FUNPREV. Conheço o Vanderlei. Boa tarde, professor Duda. Quero aproveitar o momento e parabenizar o vereador Renato Purini pela conquista da presidência municipal do PMDB. Desejo-lhe toda a sorte. O diretório está em boas mãos e disso eu não tenho nenhuma dúvida. Obrigado, Vanderlei. Sempre conosco lá, sempre discutindo os assuntos da FUNPREV, sempre muito cuidadoso em relação à FUNPREV. Eu agradeço, um abraço a você, Elaine, e a todos da FUNPREV. Ao Rafael do Meridota aqui, ó. Muito justa a conduta do Purini à presidência do PMDB. Obrigado. É um jovem de grande valor e que cumpre muito bem o seu papel na Câmara. Em nossa cidade o PMDB ganhou eleição, mas parece que não levou. Pelo menos é o que a militância reclama. O que fazer para resolver isso? Rafael, te agradeço pelas palavras. Você também é sempre muito atento às questões do município. Isso é importante para nós. Na verdade, não é isso, não é, Duda? Justamente reflete o enfraquecimento do partido. Claro. Né? Isso é o reflexo do enfraquecimento do PMDB a nível do Estado, mas principalmente a nível Bauru. Essa nova executiva agora vai fazer com que nós possamos mostrar à cidade o PMDB de verdade, né? A força que o PMDB tem, e mostrar e desmontar essa visão de que o PMDB ganhou e não levou. O PMDB é o partido que assumiu a prefeitura de Bauru, ou seja, nós estamos governando a cidade junto com uma aliança grande de partidos e o PMDB é o grande interlocutor com esses partidos. Então não há dúvida de que não há problemas dentro da militância. Nós vamos estar inclusive reunindo, Duda, os militantes, a executiva anterior, para conversar, para discutir, para determinar os próximos rumos do partido, para demonstrar efetivamente que o partido veio para se fortalecer, veio para ficar e que nós ganhamos e levamos, né?
Eu entrevistei 2 vezes o Michel Temer aqui na TV Prevê. Uma época até, numa fase que ele estava tendo... Estava em baixa, mas ele já me causou uma boa impressão desde ali. Quer dizer, é um diplomata na verdadeira acepção do termo. É um estadista. E acho que a composição da Dilma com Michel Temer é muito importante para os rumos do Brasil. Eu acho que, né? É a questão da governabilidade do governo Dilma, né? O PT hoje, e é justamente isso, é importante a nível nacional, né? E o grande líder hoje, o Michel, é o que você disse, você o conheceu, é um estadista, um homem que trata as coisas do país com uma responsabilidade imensa, e eu não tenho dúvida de que o PMDB hoje é um dos grandes mentores aí do sucesso do governo da presidente Dilma. O Reginaldo da Vila São Paulo. Boa tarde ao professor e ao nobre vereador Purini. Eu sempre vi você se apresentando como líder do prefeito. Só que você não pode esquecer de que foi eleito pelo povo. E na verdade deveria estar se apresentando como líder do povo. Mas todo executivo tem um líder, o Reginaldo. Mas a Bauru vai ficar fora da história se não tiver. Mas eu gostaria que você explicasse como pode possível fiscalizar os atos do prefeito se apresentando como líder do prefeito. Olha, como é o nome dele, Dudu? É o Reginaldo. Reginaldo, a nossa função ela não se confunde, né? O líder do prefeito é o porta-voz do prefeito dentro do legislativo. Hoje, e não é só Bauru, hoje o legislativo a nível nacional hoje, ele discute 99% do tempo, ele discute projetos do executivo. Hoje o legislativo nacional ele está muito engessado, não pode criar muitas leis. Então ele discute os assuntos efetivamente do executivo. E o prefeito, a nível local, precisa ter um interlocutor, Duda. Precisa ter um interlocutor dentro da Câmara, e isso é no mundo, não é só em Bauru. Isso não quer dizer que a nossa função fiscalizatória não seja exercida. E aí exerce, então, o papel de situação e de oposição. Em nenhum momento nós abrimos mão do nosso papel de fiscalização. Agora, nós temos uma função importantíssima, Duda, e eu tenho essa função, de ser o interlocutor com o Legislativo para que os benefícios, para você que está nos ouvindo, para você que está nos assistindo, cheguem até vocês. Todos os projetos que o prefeito envia à Câmara têm interesse público. Todos os projetos que são discutidos na Câmara têm algum viés público. E nós, para podermos aprovar esses projetos, para trazer benfeitorias, inclusive para você, para o nosso amigo que escreveu, é necessária a defesa desses projetos. E eu sirvo como interlocutor da ideia e da vontade do Executivo junto da Câmara para levar os benefícios que nada mais nada menos é para a própria cidade. O prefeito quer sempre fazer, Duda, o máximo para todos. E é isso que ele vem fazendo. O prefeito Rodrigo vem trabalhando. A cidade hoje mudou muito de quando ele assumiu para agora, melhorou bastante. Há muito para fazer? Há muito para fazer. Mas isso é muito, inclusive, em função do apoio que a Câmara vem dando ao prefeito, inclusive da oposição. A oposição é uma oposição muito equilibrada, vem ajudando, vem melhorando muitos projetos, e essas melhoras partem de acordos, de conversa, de discussões das bancadas, tanto de situação de oposição. E eu, como líder, ocupo, felizmente, esse papel de interlocutor e de organizador desses projetos. Então, a minha função como líder é ajudar o prefeito a levar benefício para a cidade. Agora, a função fiscalizatória, ela sempre vai ser exercida, seja por mim ou por qualquer outro vereador da situação ou da oposição. O Carlos do Centro, interessante a colocação dele. Ele fala assim: Purini, o PMDB se considera o maior partido do país. Mas por que nas eleições para presidente o PMDB quer sempre ser a noiva e nunca ser o noivo? Na verdade, eu vou até mudar a pergunta dele. Sempre procurou assumir, às vezes, um papel fisiológico e não de fato. Na verdade, Duda, nós tínhamos, num passado não muito distante, várias divisões dentro do partido. Hoje o partido, ele se unificou com a eleição do Temer como vice-presidente da República. Então o PMDB hoje é um dos maiores, não o maior, é um dos maiores partidos da República. E tem a vice-presidente da República. Veja, ele hoje é protagonista também. E você não passa de noiva para noivo ou de noivo para da noite para o dia. Claro. Isso é um processo de construção. O PMDB vem se fortalecendo novamente. Hoje o PMDB está unificado, tanto os diretórios nacionais, como a própria bancada federal hoje em Brasília. Hoje ela vota conjuntamente. Hoje o PMDB é um partido unido. E para que você tenha força, para que você se fortaleça, você precisa estar unido. Hoje o PMDB se fortalece, vem recuperando o seu espaço. Hoje tem a vice-presidência da República. Veja, é um cargo de extrema importância, extremo destaque. E vem se fortalecendo.
fortalecendo. Isso não quer dizer agora que no futuro nós não possamos ocupar aí, como ele disse, o papel de noivo ou de noivo, mas isso é um processo que o PMDB vem galgando, fortalecendo inclusive as bases, e a formação do diretório da Executiva Municipal, por exemplo, faz parte desse processo de fortalecimento a nível nacional. Né? E o PMDB em nível nacional sempre teve a oposição do PMDB de São Paulo, que fazia o maior colégio do estado do Brasil, o maior colégio do país. E né? o maior colégio, a maior grana do país. Então, né? Hoje isso não existe mais, hoje é uma linguagem... O Breno da Vila Falcão manda os parabéns para você e faz uma pergunta. Há chance do Tidei voltar ao PMDB? Por que você não convida o Tidei para voltar? O Tidei é um militante histórico, nós demos muito respeito ao ex-prefeito, ex-deputado Tidei. Eu o conheço desde menino, me chamava pelo apelido, né, Tidei? Frequentava a minha casa. Ele se elegeu deputado federal junto com o meu pai em 78, eu tinha 3 anos de idade, ou seja, toda a minha infância e parte da minha juventude foi junto com o Tidei. Tem uma identidade muito grande com o partido e, obviamente, fica um convite público. Se o Tidei quiser voltar às asas do PMDB, seria muito bem-vindo. O partido tem uma identidade muito grande, o Tidei tem uma identidade muito bem, muito respeitado, foi prefeito, tem uma história que deve ser respeitada. Não vejo problema nenhum de que nós pudéssemos ter, até porque a identidade dele é bastante próxima do partido. Agora, eu não sei qual é a militância do Tidei hoje. Foi um grande deputado federal. Sim. A gente saía de Bauru, o deputado federal Tidei de Lima foi uma referência na história política de Bauru. Foi sim. E tem já um telespectador aqui que chama Vinícius que pergunta para você, quando que Bauru vai voltar a ter uma liderança política em Brasília? Você pensa nisso? Duda, eu penso nisso de forma generalizada, né? Eu acho que todo bauruense pensa nisso. Todo bauruense quer uma representatividade e não adianta, Duda, o dinheiro está em Brasília. Mas ele está dizendo se você pensa nisso de você ser essa liderança política. Duda, na verdade, nós precisamos pensar nas próximas eleições legislativas, né? Para que a gente possa ter força em Brasília, nós precisamos ter um mandato em Brasília. Eu falo pelo PMDB. O projeto do PMDB, isso foi colocado ontem de forma muito clara na Executiva Estadual, até como uma indicação do partido, é de que o PMDB local tenha candidatos, tanto a deputado estadual, mas principalmente a deputado federal, para que a gente tenha uma cadeira na Câmara Federal. Obviamente, tudo que isso passa pelo fortalecimento do partido, pelo convite de novas lideranças, nós vamos fazer esse trabalho agora, para trazer filiações ao partido, novas lideranças, para poder, aí sim, almejar com esse trabalho ao longo do tempo, candidaturas daqui a 4 anos na próxima eleição legislativa, né? Mas nós temos sim, o partido tem claramente o objetivo de lançar candidatura local. Bauru precisa de um deputado federal urgente, seja do PMDB, seja do PV, seja do PT, urgente, do PSDB. Como faz falta? O dinheiro está lá, né, Duda? O dinheiro está lá. Claro, a grana está lá. O Marco Antônio Lozano, ele manda um abraço para você, para o teu pai, dá os parabéns. Ele me chama de John Wayne, Duda, o famoso John Wayne. Eu gostaria de ser um John Wayne na vida, mas eu me contento em ser, como é que chama? O Mazzaropi. O Lozano é meu amigo do coração. Ele foi pro PV. Se prepara que amanhã o PV está fechando todos os diretórios, essa briga do Pena com a Marina e o Lozano. E o Lozano, menino forte. Conheço o Lozano, tá no PV? Conheço o Lozano, claro. Amigo do meu pai. O Lozano, se bobear, ele ganha para vereador. Ele é um menino forte, muito querido. Boa pessoa, conheço o Lozano, conheço o Lozano. Tá mandando um abraço para você, que é o pai, que está muito feliz de ver você. Obrigado, Lozano. Um abraço a você e a tua família. Obrigado. Purini, presidente do PMDB. Fernando Mantovani, é lá. Quero parabenizar o colega Renato Purini pela presidente do PMDB, como líder do PSDB na Câmara. Desejo boa sorte nesta função. Obrigado, Fernando. Fernando, uma grande revelação na Câmara, vem fazendo um excelente trabalho. Hoje é líder da bancada do PSDB, um grande companheiro, sério, equilibrado, ético. Realmente é uma das grandes revelações dentro da Câmara hoje e uma grande liderança dentro do plenário hoje. Parabéns, obrigado, Fernando, pela deferência. Pedro Paulo faz um pedido a você. Boa tarde, professor. Caro Renato, eu preciso falar urgente com você. Me agende.
Pedro Paulo. Pedro, me procure na Câmara, procura lá o doutor Amauri, que está conosco aqui, cidadão de Pealves, meu fiel escudeiro, trabalha com a gente. De Pealves, nos procure, gabinete 19 na Câmara, a partir das 14 horas hoje à tarde lá, vamos estar lá, o doutor Amauri, agenda, e eu te atendo com o maior prazer. Pedro Paulo. Agora, o Zé Leme manda um abraço para você. Te parabeniza pela presidência do partido. Obrigado. E ele faz uma pergunta muito comprida, Zé Leme. Se eu for ler isso, eu perco muito tempo. Ele quer saber... Bauru não pode ficar... Está falando a gente responde para ele. Se quiser, você me passa, eu respondo a ele. Depois ligo para ele. Indaiatuba trouxe grandes indústrias, Bauru não... Essa é uma discussão que perdura há muito tempo. Nós temos um projeto de lei na Câmara agora, Dura, de incentivos fiscais a empresas que queiram se instalar em Bauru. Acho que é o início da possibilidade da gente buscar grandes empresas, mas tem muito a questão da localização, isso também, viu, Duda? As empresas elas não se instalam só pelos benefícios, mas a localização, proximidade com a capital e tudo mais. Mas nós temos um projeto muito interessante que o prefeito enviou para a Câmara, vamos discutir nas próximas semanas, de incentivos fiscais à instalação de grandes indústrias na cidade. Eu acho que é um primeiro passo muito grande para a gente poder ter empresas de grande porte também instaladas. Não, eu não estou levantando nenhuma... Tem vários assuntos que eu queria levantar de Bauru, mas está o pessoal cumprimentando o Purini, é justo que ele está assumindo um cargo hoje. O Marcos de Agudos, um telespectador de Agudos. Quero saber do Purini, já que ele e o Rodrigo são os principais representantes do PMDB na região, o que ele acha do PMDB de Agudos, que vem perdendo espaço, já que perdeu a presidência da Câmara e alguns candidatos que costumavam ser bem votados. Marcos, eu não conheço exatamente de forma muito clara a situação de Agudos, mas com essa nova formação, com o Rodrigo assumindo essa articulação regional, fica aqui um convite, Marcos, me procure na Câmara, vamos conversar para a gente poder discutir a situação de Agudos, ajudar aí o PMDB de Agudos a se fortalecer. Eu não conheço a situação real do PMDB de Agudos, mas agora com essa função que nós temos aí, poder trazer também o diretório para próximo, poder conversar mais, para poder fortalecer, não só em Agudos, em outras cidades, mas nos procure na Câmara, por favor, e a gente está lá à disposição e eu quero poder ajudar você ajudar a fortalecer o partido em Agudos também. A gente está às ordens. Obrigado. Mas vou aproveitar esse esclarecimento do Roque. O Roque mandou um e-mail falando que ontem ficou dito aqui que deu-se a impressão que o Roque quer que aumente o número de vereadores na Câmara. Ele está dizendo que a opinião dele, ele quer que passe para 17. Né, para ficar ímpar. Mas que o que ele quer é que não perder esse momento para se discutir o parlamento, para se discutir, e ele fala de reuniões, o Roque está... O Roque ele é um dos vereadores que mais conversam sobre legislativo, um dos caras que mais tem vida orgânica dentro da Câmara, e para mim é uma das grandes lideranças hoje, justamente por essa questão de se aprofundar nos temas. E nessa questão, Duda, ele deixou claro isso. Não é que ele é a favor dos 17, mas ele quer aprofundar não o número de cadeiras, não é essa a discussão. Qual é a função do legislativo em Bauru? Qual é a função? O que o vereador pode contribuir? Qual é a função efetiva do legislativo? Não é uma discussão rasa só de um vereador. Qual é a opinião do Renato Purini? Assinei a emenda para 17 vereadores, para que a gente tenha um parlamento, uma Câmara com um número ímpar, para que a gente não tenha aí empates nas votações, para que a gente possa ter um número, que o parlamento no país todo é ímpar, né? Quer dizer, a gente tem um número par, acaba causando algumas distorções aí. Sou favorável, assinei a emenda de 17, vamos agora. É legítimo que outros... 17 a sociedade está bem representada. Eu acredito que sim, Duda. Eu acredito que a gente possa... Acredito sim. Eu já participei de uma Câmara de 21 vereadores também, com 17. Agora, é legítimo, Duda, que outros vereadores defendam um número diferente de 17? É legítimo. O vereador tem o seu mandato e tem legitimidade para eventualmente querer discutir. Agora, eu sou favorável a 17, entendo que 17 é um número que basta para a Câmara pode discutir os assuntos da cidade de forma muito tranquila. Nós temos atendido muitas pessoas, não acho que há uma sobrecarga de trabalho. Há conversas aí, inclusive, Duda, das questões legais de representatividade, mas acho que fica em segundo plano. Eu acho que a Câmara com 17 está bem representada. Agora, repito, é legítimo que outros vereadores pensem diferente. A população hoje é contra. Por exemplo, Bauru.
Lençóis e Agudos, que nós já fizemos a pesquisa pelo site da TV Prevê, deu mais ou menos igual. Só 14% da população concorda que se aumente o número de vereadores. 86% não concorda. Estamos fazendo Pederneiras, você que é de Pederneiras, entra no site da TV Prevê, www.tvprev.com.br, e vota se você concorda ou não. Até agora, em Pederneiras, está o resultado mais negativo de concordar. Só 8% da população de Pederneiras concorda que se aumente o número de vereadores. 92% não concorda. Então entra no site. E Duda, a gente tem que ouvir a voz das ruas, não é, Duda? Nós estamos na Câmara, o mandato não é nosso, o mandato é de quem nos colocou lá. Então a gente fala a voz das pessoas que nos colocaram. E a cidade hoje espera que a Câmara seja uma Câmara enxuta. Nós não podemos, na verdade não é a vontade nossa, parece que a gente está legislando em causa própria, e não é. Nós temos que ouvir a voz das ruas e entender que não há clima hoje para aumentar o número de vereadores. Então acho que a gente caminha para 17, a não ser que haja aí alguma interferência judicial legal nisso. Mas acho que o que você acha desse refinanciamento aí da Coab? Que polêmica que está isso daí, por isso? Duda, nós recebemos o projeto no início dessa semana e, na verdade, é uma obrigação legal do Gasparini mandar esse projeto. Nós discutimos o projeto, até porque é uma dívida que foi criada com o passar dos anos, não é dessa administração. Essa dívida foi criada pela irresponsabilidade por quem passou na Coab nos últimos 20 anos. Veja, recebe o dinheiro do mutuário e não paga a quem deve. É a mesma coisa que você ir no banco, claro, Duda, emprestar dinheiro do banco e depois não pagar o banco. Você tem que pagar, e hoje isso foi acumulando, foram vencendo os contratos dos conjuntos habitacionais durante esses anos, e agora vem tudo de uma vez. E a Coab, então, obrigatoriamente, ela tem que mandar para a Câmara autorização para o parcelamento, para que ela entre no Refis e possa pagar, para que a cidade não incorra depois, no futuro, em problemas maiores. Então, o Júnior está cumprindo a obrigação legal dele agora. A Câmara vai discutir se é a vontade da cidade parcelar e pagar, quais são os riscos que nós corremos em não parcelar isso, quer dizer, se nós corremos o risco de ter, eventualmente, perder o nosso CRP, perder a nossa condição de receber dinheiro de fora. É uma situação muito complexa, não é fácil de entender, não. Mas não é perigoso tomar essas decisões, no fim envolve só Bauru, quando outras cidades são cotistas da Coab? Mas, na verdade, Bauru é o grande capitão disso tudo. E, na verdade, quem tomava o empréstimo é a Coab de Bauru. Quem deveria pagar era a Coab de Bauru. Os outros condomínios das outras cidades pagavam a cidade de Bauru. Bauru que não dava o retorno. Bauru não retornava o dinheiro à Caixa. Ela não pagava esse dinheiro. E não cobrava direito. Bauru que você fala é a administração. Exato, a administração do passado. Duda, não é raro, aliás, é muito comum você ver pessoas que estão há 20 anos em casa da Coab e nunca pagaram uma parcela. E a Coab nunca cobrou. Né? Hoje cobra-se. Hoje atrasou a terceira parcela, a Coab vai lá e toma a casa, porque ela tem que receber. A Coab tinha mais de 500 funcionários, né? Chegou a ter 700 funcionários. Hoje tem 90, 80, quer dizer, e fazendo cobrança. Foi usada como barganha política. Exato, exato. Recebia e não pagava. E quando recebia, porque não cobrava? Não, foi usado como instrumento político. E você não pode fazer instrumento político com dinheiro do povo. E agora alguém paga a conta, porque esse dinheiro para construir as casas da Coab, Duda, dinheiro do Fundo de Garantia. Dinheiro do Fundo de Garantia é sagrado. Alguém vai ter que pagar. Né? E a Coab não cumpriu a função dela no passado. Agora estoura essa bomba no colo da gente, mas nós temos que discutir, temos que ter clareza e encontrar a melhor saída para dar o retorno para o Fundo de Garantia, para que a gente não incorra aí em outros riscos maiores. Né? Anelise Cunha, da Vila São Paulo. Acompanhei as notícias sobre o PMDB nos jornais e na TV Prevê. O seu pai, deputado, influenciou na sua escolha para presidir o partido? Olha, de forma direta não, mas a história do meu pai é muito respeitada no partido, não é, Duda? Inclusive ontem, no ano da eleição, quando foi citado o nome do meu pai, fizeram uma deferência especial a ele pela história que ele tem no partido. Mas, obviamente, nós estamos construindo a nossa história também, ele e isso é uma somatória. Não foi. Meu pai não pôde estar, mas quando foi a eleição, citaram o nome dele e fizeram uma deferência especial pela história que ele tem no partido. Claro. Meu pai é MDBista, né? Não é nem PMDB, ele é o fundador do partido MDB, ainda, do Movimento Democrático Brasileiro, que era
no bipartidarismo tinha a Arena e o MDB. Então meu pai tem história no partido, de forma direta não influenciou, ele não tem mais vida partidária, mas de forma indireta o sobrenome ajuda muito e eu tenho muito orgulho de dizer isso. Não tenho vergonha não, Duda. Meu pai sempre me ajudou e sempre vai me ajudar, e aonde eu vou tem gente que gosta, tem ex-aluno do meu pai, o respeito por ele é muito grande, meu orgulho por ele aumenta a cada dia. A dobradinha história que boa. Te dei Purini, essa dava Era voto, imbatível. hein? E depois alguém ainda vai ter que escrever essa história, um deles. Se os dois prometer que dá depoimento, até eu escrevo essa história. De uma certa altura para frente, aparecia Tidei Purini, mas nos bastidores tinham divergências pessoais, políticas, né? Eu acompanhei do lado, que era amigo dos dois, gostava dos dois, né? Fizeram muito pela cidade. O espírito público dos dois estava muito acima de qualquer divergência. Mas na hora da eleição era Tidei Purini. O espírito público estava acima das divergências. Mas dá mais de um livro, viu, Duda? Dá. As histórias dão mais de um livro. Dá, mas não tenha dúvida. O Pedro Valentim, caro Renato Purini, ele vai falar de Funprev, dá tempo? Como é que tá aí? Quase 40 minutos já. Tem que ser pro Renato, isso daqui, Pedro. Eu falei, vamos ler rápido, vamos ver se dá. No concurso para economista da Funprev, o primeiro colocado, que ao tirar 100 pontos lhe consta que é irmão do integrante do Conselho Curador da própria Funprev. Pesquisando no Google, consta que somente um candidato obteve uma pontuação alta. Um concurso que foi 95 pontos no Rio Grande do Sul. Como o senhor, que é integrante da Comissão de Controle da Fiscalização, pretende analisar esse estranho resultado, o ofício será protocolado? Acho que ele quer dizer, quem tirou a maior nota é parente do... Eu já ouvi isso dentro da Câmara, Duda, e obviamente que na Câmara muito se fala. Nós precisamos avaliar se isso é real, né? Se realmente quem passou é parente de algum integrante da Funprev ou do Conselho Curador. Se isso for real, e ele passou em primeiro com esse número de pontos... Mas ele acertou todos os pontos? Pelo que ele está dizendo, pelo que eu vi, realmente acertou 100 pontos, né? Se isso é real, cabe sim olhar com olhos mais cuidadosos. Agora, eu tenho a comissão lá, se eventualmente se nós formos provocados... Por que não acertou 98? Se nós formos provocados... É terrível. Exato, veja, isso não diz respeito ao Vanderlei, nem a Elaine, na verdade é irmão de um outro integrante, mas cabe sim, se houver uma provocação em relação à Comissão de Fiscalização e Controle, a qual eu sou membro, você não tenha dúvida, Pedro, que nós vamos investigar e avaliar o que ocorreu de fato nesse concurso, se houve algum problema ou não, mas nós, em sendo provocados, faremos isso, mas nós não podemos falar sobre isso em cima de especulação, nós precisamos ter clareza nas coisas, né? Eu me lembro de uma história que aconteceu na ITES, foi me contado pelo Dr. Toledo, quando o Dr. Toledo era vivo ainda, né? Que eu dei aula na ITES, inclusive junto com o teu pai. Eu dava química e seu pai dava português. No Pontes Estradas. Antes do seu pai ganhar a primeira eleição dele. No Pontes Estradas e na Química Industrial. Saudades da ITES, era um colégio técnico maravilhoso. Então, na prova de Direito da ITES, tinha redação. E diz que tinha um cara que tinha caído a morte de César, né, que o filho dele, o Brutus, a hora que ele vê que o Brutus está para matar ele também, o César puxa a espada, ele não se defende, ele vê até o filho estava conspirando contra ele abaixa a espada e deixa de ser. Então tem aquele pedaço, você traduzia do latim, onde o César fala, até tu, Brutus, então que morra César, né? Ele abaixa a espada e fala, meu filho está conspirando contra mim, né? Aí o cara estava colando do outro. Esse doutor Toledo que me contou. Aí o cara falou, pô, muda alguma coisa, caramba. Você está fazendo igualzinho. Os negros vão perceber que mudou você colou a história. em mim, né? Aí ele botou lá, até tu, estúpido. Então que não é bruto, estúpido. Mudou a história, né? Tem um monte de pergunta aqui, mas você já estourou, Valdir? Só vou falar. Parabéns, a Casa da Capoeira está dando os parabéns para você. Companheiro da gente. Esse menino é muito inteligente. Eu gosto muito dele, viu? O Vinícius, ele que pergunta se você tem mágoa do Tuga Angerano. Absolutamente. Eu não costumo guardar mágoa, eu olho para frente. O Tuga teve o papel dele. Eu contesto o Tuga como dessa última gestão dele de prefeito. Uma pessoa extremamente correta, honesta. Né? Fez o papel dele, assumiu um papel de acertar as finanças do município, em detrimento inclusive da carreira dele, a gente tem que reconhecer isso. Gozado, 2 caras perguntam se você
Não tenho, eu não guardo mágoa de ninguém, a minha vida... Mas tentou te fritar, né? Mas a política, infelizmente, às vezes as pessoas que estão próximas influenciam mais do que o próprio comandante, né? Então, eu pessoalmente nunca tive problema com o Lula. É grupo, infelizmente. Mas a gente está trabalhando, estou galgando aí. Muitos do grupo hoje caíram no ostracismo e eu estou aqui trabalhando devagarzinho, humildemente, construindo meu caminho. Renato, mais alguma coisa? Agradecer mais uma vez, professor, me colocar à disposição sempre da TV Prevê que já é regional, né? Um alcance bastante grande, a gente anda pela região e todo mundo fala, te vi lá na TV Prevê, em todas as cidades da região. Colocar à disposição, colocar o meu trabalho à disposição para quem nos assiste também. Bom, amanhã à noite eu e o Samuel vamos estar em Bariri, você está convidado. Obrigado. Nós vamos receber com muita honra, eu gosto muito de Bariri, gosto muito do Dito, que é prefeito, adorava o Neto, e gosto até dos inimigos dele. Bariri, fui muito lá, meu pai tinha um reduto forte lá, meu pai tinha sempre mais votado sempre, lá. Eu lembro disso. E amanhã nós vamos estar lá à noite para receber o título de cidadão de Bariri, o que me enche de orgulho. TV Prevê chega lá com uma imagem maravilhosa. Tem uma audiência muito grande em Bariri, inclusive uma das cidades que tem um número de patrocinador na TV Prevê muito grande, pela grande audiência que a TV Prevê tem lá. Amanhã eu estou em Bariri, estou aí com muita honra, recebendo o título dessa cidade, que para mim ela tem que ser uma cidade turística urgente, uma cidade bonita e que merece um papel de destaque. O Dito Mazzotti está aqui? Então amanhã eu vou estar entrevistando o Dito Mazzotti aqui. Legal. Estou entrevistando o Dito Mazzotti. Eu agradeço a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê.